Que a paz e a bênção divina acompanhem o dia e a semana de cada pessoa que nos ouve agora. Sejam muito bem-vindos a mais uma imersão profunda nas nossas fontes. Olá, é muito bom estar aqui para mais essa análise. O nosso objetivo hoje é explorar um texto antigo, é um texto incrivelmente denso, mas que, guarda um poder transformador impressionante. Estamos falando do capítulo 9 da Carta aos Hebreus. Um texto riquíssimo. Com certeza. E para guiar essa jornada, trouxemos para a mesa de estudos o comentário bíblico do teólogo J. Dwight Pentecost e as notas muito detalhadas da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada. A nossa missão aqui é entender um contraste fascinante que esse material apresenta. Exato, um contraste vital. De um lado, um sistema religioso terreno, lotado de rituais contínuos, super repetitivos. Do outro, uma revolução celestial definitiva que mudou a forma como a humanidade pode lidar com o peso da culpa. Mudança de paradigma total. Certo, vamos desvendar isso. Como é que um antigo projeto arquitetônico, tipo uma tenda montada no meio do deserto há milênios, consegue explicar a solução para um dos maiores fardos da psicologia moderna, que é a culpa humana? O que é fascinante aqui é exatamente essa ponte inesperada que as fontes constroem. O autor de Hebreus faz uma conexão quase poética entre o arquitetônico e o espiritual. Sim, ele usa a estrutura física. Isso. O texto pega o tabernáculo físico, aquela tenda de adoração dos tempos de Moisés, com todas as suas medidas, móveis e regras de acesso muito rígidas, e usa tudo isso como um mapa visual para explicar algo totalmente invisível, que é a redenção da consciência humana. Nisso, né? Muito. A análise dele ressalta que não se trata apenas de um estudo histórico sobre antiguidades ou sobre como o antigo povo de Israel organizava os cultos. É uma investigação teológica profunda sobre a inadequação de qualquer esforço externo para purificar o interior da mente humana, algo que, segundo o texto, só encontra solução na obra de Cristo. E para quem nos acompanha conseguir visualizar o impacto disso, a gente precisa descrever essa planta baixa com calma. Com certeza, os detalhes importam muito. Porque os detalhes são impressionantes e muito cheios de significado. O tabernáculo da Antiga Aliança não era só uma tenda comum, ele era uma estrutura meticulosamente dividida em duas partes principais. Duas partes bem distintas. Lendo as descrições, a primeira parte, que era a chamada de lugar santo, era o ambiente de acesso diário para os sacerdotes. Havia uma rotina sensorial ali muito intensa. O texto menciona o candelabro de ouro, a mesa e os chamados pães da proposição. E a riqueza visual desse primeiro ambiente carregava uma mensagem constante para a nação. O candelabro, por exemplo, ele precisava ser abastecido com óleo e supervisionado todos os dias. As luzes não podiam apagar? Nunca, certo? Exatamente. As lâmpadas não podiam se apagar. Era um lembrete de que a nação deveria ser a luz para o mundo. Uma missão que, teologicamente, só se cumpriria plenamente com a chegada do Messias. Faz sentido. E a mesa com os pães? Já a mesa com os pães da proposição, que, numa linguagem mais simples, significa os pães da presença, consistia em 12 pães frescos que eram trocados a cada sábado. Representando as 12 tribos de Israel. Isso. Servia como um memorial físico da provisão divina. Era uma forma de dizer que o sustento diário daquele povo estava garantido. Mas, por mais belo que fosse esse ambiente, a grande questão é que ele era apenas a antessala. Uma sala de espera. Sim, havia um limite físico muito claro que ninguém podia ultrapassar na rotina normal. Aqui é onde a coisa fica muito interessante. Porque havia um segundo véu, uma cortina espessa e super pesada que separava esse primeiro ambiente de um lugar onde quase ninguém tinha permissão de entrar. O Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo. O ambiente mais restrito de todos. Pensemos no peso psicológico disso. Hoje, se falhamos ou sentimos culpa, buscamos maneiras de desabafar ou encontrar paz de forma direta. Naquela época, o lugar da misericórdia final estava literalmente bloqueado por uma cortina impenetrável. Uma barreira visual e física
intransponível. E atrás dessa cortina o cenário mudava completamente. Havia a Arca da Aliança, uma caixa de madeira totalmente revestida de ouro puro, e dentro dela 3 relíquias da história daquele povo. Um vaso de ouro contendo maná que alimentou o povo no deserto, a vara de Arão que floresceu milagrosamente e as próprias tábuas da lei, os 10 mandamentos. E cobrindo tudo isso, O propiciatório, guardado por aquelas esculturas impressionantes de querubins com as asas estendidas. e essa imagem imponente transmite um nível de temor e reverência que é até difícil da gente conceber hoje em dia. A tampa dessa arca, esse propiciatório, era essencialmente o trono da graça. O lugar de encontro. Isso. As fontes explicam que ali era o lugar onde Deus manifestava sua presença visível e radiante, algo que os antigos chamavam de glória Shekinah. A santidade desse local era tão extrema que a entrada não autorizada resultava em morte. Nossa, morte imediata. Imediata? E sobre a arquitetura desse espaço, a análise de Pentecostes aponta para um enigma técnico que os estudiosos adoram debater. O autor de Hebreus menciona um altar de ouro que era usado para queimar incenso, como se ele fizesse parte desse segundo ambiente restrito, o Santo dos Santos. Mas fisicamente ele não ficava lá, né? Não. Pelas instruções históricas do livro de Êxodo, sabemos que esse altar ficava um passo antes do véu, no lugar santo, onde os sacerdotes podiam cuidar dele diariamente. Isso soa como uma contradição no texto antigo. Porque se o altar precisava de manutenção diária, ele não poderia estar atrás de uma cortina que só era aberta uma vez por ano. Como o comentarista resolve esse quebra-cabeça da planta baixa? A resolução vem de olharmos para a função do objeto e não apenas para sua localização no chão. A ordem original exigia que o altar do incenso fosse posicionado bem em frente à arca, ainda que o véu estivesse entre os dois. Entendi. A fumaça desse incenso, que simbolizava a adoração e as orações, precisava subir e cobrir a arca no exato momento em que o véu fosse ultrapassado. Isso protegia o sumo sacerdote da visão direta da glória divina, preservando a vida dele. Então era uma questão de sobrevivência também. Totalmente. Portanto, o autor de Hebreus associa o altar de incenso ao Santo dos Santos, porque a utilidade dele estava teologicamente vinculada à presença de Deus que habitava lá dentro. Ele pertencia àquele ambiente sagrado pelo seu propósito. Uma associação por função. Faz todo sentido. E essa barreira física, o véu, nos leva diretamente à rotina exaustiva daquele lugar. Lendo os comentários, fica claro que o trabalho ali nunca terminava. Os sacerdotes entravam continuamente no primeiro ambiente para manter as lâmpadas acesas, trocar os pães. Era um serviço incessante. Exaustivo mesmo. Mas o segundo ambiente, o Santo dos Santos, tinha uma regra claríssima. O sumo sacerdote entrava ali apenas uma vez ao ano, e nunca sem carregar sangue. Essa única entrada anual acontecia no feriado mais solene e tenso do calendário de Israel, o Yom Kippur, o dia da expiação. O clima não devia ser nada amigável. O clima em todo o acampamento não era festivo de jeito nenhum. Era um dia de profundo jejum e reconhecimento da pecaminosidade da nação diante de um Deus de pureza absoluta. O sumo sacerdote não podia simplesmente entrar de forma confiante. Porque ele mesmo era falho. Exatamente. Sendo ele mesmo um ser humano falho, ele precisava realizar sacrifícios primeiro por si mesmo. Só depois de garantir que a sua própria culpa estava coberta é que ele podia lidar com os pecados do povo. O texto destaca que a purificação cobria até os pecados de ignorância. Pecados de ignorância. Sim, mostrando que até falhas não intencionais exigiam reparação. A pureza exigida era inegociável. O nível de tensão do lado de fora da tenda devia ser sufocante. Pensa bem, milhares de pessoas esperando para ver se o sacrifício seria aceito, carregando o peso das falhas de um ano inteiro. E as fontes descrevem que esse ritual envolvia uma encenação fortíssima, uma verdadeira metáfora visual com o uso de 2 bodes. Como se dava essa etapa específica? Lançavam-se sortes sobre 2 bodes selecionados. O primeiro animal era sacrificado e o seu sangue era levado para trás do véu, sendo aspergido sobre o propiciatório. Que é a tampa da arca. Isso. A teologia por trás disso é a propiciação,
ou seja, o apaziguamento da justa ira divina contra a quebra da lei. O sangue oferecia a reparação visual de que a penalidade exigida havia sido paga. E o segundo bode? E segundo o bode, trazia uma lição prática incrível para quem assistia. O sumo sacerdote colocava as duas mãos sobre a cabeça do animal vivo e confessava em voz alta todas as iniquidades da nação. Espera. Então havia uma transferência simbólica de culpa. O animal recebia as falhas do povo e levava isso embora. Exatamente isso. Nossa, é daí que vem a expressão popular do bode expiatório quando queremos transferir a culpa de um problema para outra pessoa ou situação. Historicamente, a origem desse conceito cultural é exatamente essa. Aquele ato físico representava a culpa dos pecadores sendo transferida para um substituto. Em seguida, esse bode expiatório era guiado para longe e solto nas profundezas do deserto, desaparecendo da vista do acampamento. Sumia com a culpa. Sumia. A mensagem didática era dupla. A morte do primeiro bode pagou o preço que a justiça exigia e o afastamento do segundo bode mostrava que a culpa havia sido removida do meio deles. Então, o que tudo isso significa? Ouvindo essa descrição assim tão detalhada, parece um sistema super engenhoso e completo. Um sacrifício paga a dívida, o outro leva o peso emocional embora. Por que o autor do texto e o próprio comentário do Pentecos dedicam tanto tempo apontando falhas nisso? A análise de Pentecos expõe a grande e trágica limitação desse arranjo todo. O simples fato de que o caminho para o lugar santíssimo ficava completamente bloqueado em 364 dias do ano era a prova cabal de que o acesso real a Deus ainda era restrito. A cortina continuava lá. A cortina continuava fechada. E havia também a questão da eficácia profunda. Rituais com comidas, bebidas e banhos de sangue animal tornavam as pessoas cerimonialmente limpas por fora. Elas podiam voltar a conviver em sociedade. Mas essas purificações externas eram incapazes de limpar a consciência de quem adorava. A culpa interna não sumia. Não. A pessoa ia dormir sabendo que, no fundo, a natureza dela não havia mudado. Era apenas uma medida paliativa projetada para funcionar temporariamente, aguardando o tempo da nova ordem. O que nos leva ao ponto de virada mais dramático dessa imersão. O versículo 11 do texto funciona como uma explosão narrativa. Ele começa com a palavra porém, ou quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote. Isso altera a história inteira, né? Muda tudo. A fonte destaca que ele não entrou num tabernáculo construído por mãos humanas, ou seja, ele não operou dentro das regras dessa criação material. O texto constrói um contraste colossal aqui. Se o antigo sistema operava nas sombras e cópias, Cristo traz a realidade definitiva. A grande diferença está no que foi oferecido. O sumo sacerdote do deserto precisava usar o sangue de bodes e bezerros. Cristo entrou com o seu próprio sangue. Um sacrifício infinitamente maior. Incomparável. O sistema antigo dependia de ritos complexos, como usar cinzas de uma novilha vermelha misturadas com água para purificar a carne de quem estivesse cerimonialmente impuro. A ruptura proposta pelo autor é que o sangue de Cristo, oferecido pelo Espírito Eterno, atravessa a carne e purifica a própria consciência humana. E lendo o material de apoio, fica muito evidente que a natureza dessa oferta é o que muda tudo. Há uma distinção monumental entre o animal levado ao altar no deserto e o Cristo que se apresenta na narrativa da Nova Aliança. Se conectarmos isso a um quadro mais amplo, a teologia dos sacrifícios ganha uma nova dimensão. Animais são criaturas irracionais. Eles morriam de forma involuntária, sendo arrastados para o altar, sem compreender o que estava acontecendo. Além disso, desde as narrativas do livro de Gênesis, a criação inteira estava sob uma maldição. Então o sacrifício deles era imperfeito por natureza. Exato. A superioridade da obra de Cristo reside na intencionalidade. É uma entrega voluntária e imaculada. A oferta de um ser perfeito, que compreende a consequência e escolhe dar a própria vida, possui um valor moral e espiritual infinitamente superior à morte de incontáveis animais involuntários. É uma mudança de paradigma impressionante. Agora as fontes entram em uma explicação um pouco mais legalista e técnica, usando uma palavra grega específica para justificar como essa nova realidade entra em vigor. Ajude a traduzir para nós
a relação entre aliança, testamento e aquela famosa frase que diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Claro, a chave para entender essa parte legal está no termo original grego usado no texto, diatheke. Tradutores e estudiosos frequentemente vertem essa palavra tanto para aliança quanto para testamento. A lógica empregada pelo autor de Hebreus é algo que a nossa sociedade atual compreende perfeitamente. Pensemos em uma pessoa rica que escreve um testamento, deixando uma fortuna para os herdeiros. Um documento legal. Isso. Esse documento pode ser registrado em cartório e perfeitamente redigido, mas não tem validade nenhuma enquanto o dono da herança estiver vivo. Os herdeiros não recebem nada. O testamento só é ativado, só entra em vigor, mediante a morte comprovada de quem o fez. Em outras palavras, para que as promessas dessa nova aliança, o perdão absoluto, a consciência limpa, a herança espiritual fossem finalmente liberadas, o testador precisava falecer. A nova aliança exigiu uma morte. O princípio teológico estabelecido milênios antes era de que a quebra de uma lei dada por um Deus perfeito não resultava em uma simples multa financeira. O pecado exigiu um custo biológico, um custo de vida real. Daí a frase categórica de que sem derramamento de sangue não há remissão. A ofensa exigia a pena máxima. O que nos traz a analogia que achei mais fascinante em todas as notas de estudo. A comparação financeira usada para explicar o abismo entre o sacrifício repetitivo do Antigo Testamento e a obra definitiva de Cristo. A analogia da nota promissória. Ela clarifica isso brilhantemente. Pensemos no feriado do Yom Kippur, no Antigo Testamento, como o vencimento anual de uma fatura de cartão de crédito absurdamente alta, que a nação de Israel não possuía recursos para pagar. E a fatura só crescendo. Exato. O sangue dos touros e bodes oferecidos não quitava o montante principal da dívida do pecado. Na prática, o que aquele ritual alcançava era o pagamento dos juros mínimos. Servia para que o credor não executasse a dívida e destruísse a nação ali mesmo. A dívida era rolada para frente, adiada por mais 12 meses. O peso psicológico disso é aterrorizante. Viver sabendo que você só consegue pagar o mínimo do cartão e que a dívida real, o montante principal, continua intacto, crescendo e esperando. O alívio de sobreviver a mais um ano devia dar lugar, muito rapidamente, à ansiedade do ano seguinte. A ansiedade crônica era inevitável. Os pecados da nação continuavam se acumulando na contabilidade divina. O ritual trazia um adiamento da cobrança, não a quitação. A ruptura acontece quando a morte de Cristo é apresentada não como mais um pagamento mínimo, mas como pagamento integral. Quitada de uma vez. Quitada. O valor daquele ato é infinito e paga absolutamente todas as transgressões acumuladas que ficaram pendentes sob as regras da primeira aliança. A dívida histórica não foi renegociada para o ano seguinte. Ela foi carimbada como totalmente paga, garantindo o que o texto chama de uma redenção eterna. Isso ressignifica completamente tudo que debatemos sobre os véus e os altares, e transporta a narrativa para a realidade celestial, recapitulando o que o texto estabelece: a tenda no deserto, os pães, a arca, a fumaça. Todas essas coisas materiais eram apenas sombras ou ilustrações de realidades superiores. O evento que realmente zerou a conta não aconteceu num espaço físico aqui na Terra. O comentário de Pentecost sublinha que Cristo não ingressou em um santuário erguido por engenharia humana. Após a cruz, ele entrou na própria dimensão celestial. O sumo sacerdote terreno entrava em uma tenda escura atrás de uma cortina, com receio de perder a vida diante da glória de Deus. Tremendo de medo. Exatamente. Já a narrativa afirma que Cristo entrou na presença real e desimpedida do Pai, comparecendo ali como o representante definitivo da humanidade. E isso traz uma conclusão libertadora, o fim absoluto do ciclo de repetição. Aquele sacerdote antigo precisava voltar lá dentro todo ano, revivendo o mesmo terror. O texto diz que a nova intervenção foi feita uma vez por todas. A palavra que a Bíblia de Estudo destaca é poderosíssima. Ele não veio para cobrir o erro temporariamente, mas para aniquilar o pecado. O uso do verbo aniquilar denota destruição total de poder. A repetição do passado existia justamente porque o sangue animal era uma moeda imperfeita.
O sangue do filho possui uma aceitabilidade tão profunda diante da justiça que invalida a necessidade de qualquer sacrifício futuro. Isso levanta uma questão importante sobre a conclusão teológica que o autor do texto faz. Qual conclusão? A regra geral é que os seres humanos enfrentam a morte física uma única vez e, em seguida, prestam contas. Seguindo essa mesma lógica de algo que só acontece uma vez, a oferta de Cristo ocorreu em um único evento histórico para levar o peso de muitos. Entendi. E o capítulo constrói a sua promessa final baseada em uma expectativa muito gráfica. Pensemos naquela multidão ansiosa, aguardando do lado de fora da tenda, enquanto o sumo sacerdote sumia atrás da cortina pesada. A tensão da espera era muito real. Se o sumo sacerdote não saísse de lá de dentro, significava que havia impureza, que o sacrifício fora rejeitado e a morte o havia alcançado. Quando ele finalmente afastava o véu e saía vivo, abençoando a congregação, havia uma explosão de alívio. A dívida tinha sido segurada por mais um tempo. Um alívio gigantesco, mas passageiro. Passageiro. A narrativa de Hebreus promete que o grande sumo sacerdote celestial vai aparecer uma segunda vez, mas a distinção monumental é o propósito desse retorno. Ele não aparece mais para negociar, cobrir ou lidar com o problema do pecado. Essa questão específica foi aniquilada na primeira vez. A segunda aparição visa trazer a consumação da salvação e o resgate final para todos aqueles que, semelhante ao antigo povo no deserto, continuam esperando por ele. É um desfecho literário e teológico majestoso para o documento. E é fascinante como isso aterrissa de forma tão bruta na nossa realidade prática de hoje. Logo no início da nossa conversa, prometemos explorar como essa arquitetura milenar se conecta com um dos dilemas mais pesados da contemporaneidade, que é a mente lidando com a própria falha. Profissionais da saúde mental e a psicologia moderna frequentemente associam altos índices de ansiedade, estresse e angústia crônica a sentimentos não processados de culpa. O peso de decisões erradas, falhas morais e transgressões esmaga as pessoas. O antigo sistema do tabernáculo lidava muito bem com o aspecto social e externo. Os banhos rituais declaravam alguém cerimonialmente apto a retornar ao convívio comunitário. Mas o tormento mental continuava. A pessoa voltava para a tenda dela ainda se sentindo culpada no íntimo. Sem dúvida, o grande trunfo prometido no texto que analisamos hoje vai muito além de um manual de regras de conduta. É a oferta de libertação total da consciência. A promessa é que o interior da mente é lavado, silenciando as vozes de condenação interna, libertando o indivíduo do terror de ser um devedor eterno, para que possa, nas palavras do próprio texto, servir ao Deus vivo de forma plena. O que nos deixa com um pensamento profundamente provocativo para encerrar essa análise. Se o antigo sistema lidava com a culpa apenas empurrando a dívida para o futuro através de paliativos, e o sacrifício definitivo detalhado aqui promete limpar a própria consciência humana de forma permanente, até que ponto as pessoas nos dias de hoje ainda vivem se punindo desnecessariamente? Quantos acordam diariamente tentando pagar com autossabotagem, lágrimas ou sacrifícios pessoais uma dívida emocional e espiritual que, segundo os documentos que exploramos hoje, já foi declarada como carimbada, cancelada e quitada de uma vez por todas? Fica essa reflexão para a semana de todos que nos acompanham. Ficamos por aqui, neste mergulho profundo. Que Deus abençoe todos os ouvintes. Até a próxima!